Bem-vindo ao canal Easy Bible. Estude conosco agora. Estudo 19. O Santuário. Em Êxodo 25, 8 e 9, Deus deu a seguinte ordem a Moisés: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Esta passagem destaca a importância da obediência e da precisão na construção do santuário, simbolizando a presença de Deus entre seu povo. Em Hebreus 8, 1 a 5, encontramos a seguinte explicação: O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Essa passagem destaca a conexão entre o santuário terrestre e o celestial, enfatizando a importância do modelo divino mostrado a Moisés. Em Apocalipse 11:19, encontramos a seguinte descrição: Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Essa passagem bíblica oferece uma visão clara e direta da existência de um santuário celestial, reforçando a certeza de sua presença no céu conforme a visão de João em Apocalipse. No livro de Êxodo 40, 16 a 33, encontramos a descrição detalhada da construção e montagem do santuário conforme as instruções de Deus. Aqui está um resumo mantendo a essência bíblica. Construção do santuário. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito, o tabernáculo foi erguido. Moisés colocou as bases, levantou as armações, inseriu as travessas e montou as colunas. Montagem dos elementos internos. Colocou a arca da aliança no tabernáculo e pendurou o véu para cobrir a arca. Colocou a mesa no lado norte do tabernáculo e organizou sobre ela os pães da proposição. Pôs o candelabro em frente à mesa, no lado sul, e acendeu suas lâmpadas. Colocou o altar de ouro do incenso diante do véu e queimou incenso aromático. Pôs a cortina na entrada do tabernáculo. Montagem dos elementos externos. Colocou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, ofereceu holocausto e oferta de cereal. Pôs a bacia de bronze entre o tabernáculo e o altar, enchendo-a com água para lavar. Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés nela ao entrarem na tenda do encontro. Em Hebreus 5, 1 a 4, encontramos a descrição do papel e da origem do sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. O texto de Hebreus destaca que Arão foi o primeiro sumo sacerdote, escolhido por Deus. Em Números 3, 5 a 7, encontramos a seguinte instrução de Deus a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Essa passagem destaca o papel dos levitas como ministros do santuário, encarregados de cuidar e servir no tabernáculo. Em Levíticos 14, 12 e 13, encontramos a seguinte descrição: Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, juntamente com a caneca de óleo. Ele os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima.
Essa passagem destaca a importância dos sacrifícios de animais no Antigo Testamento como prefigurações do sacrifício definitivo de Jesus Cristo, que é considerado o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Em 1 Pedro 1:18-20, a Bíblia esclarece quem foi o Cordeiro morto por nós. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Esta passagem reforça a crença cristã de que Jesus é o Cordeiro de Deus, cuja morte expiatória oferece redenção e salvação a todos os que creem nele. Em Hebreus 7:22-26, encontramos a descrição de Jesus como sumo sacerdote atual. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Essa passagem sublinha que Jesus Cristo é o sumo sacerdote eterno. Ele possui um sacerdócio permanente porque vive para sempre. Isso lhe permite salvar definitivamente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, intercedendo continuamente por ele. Em Hebreus 10:22-25, somos chamados a viver de uma maneira específica. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Essas instruções enfatizam a importância da fé sincera, da esperança, do amor ao próximo e da comunhão dentro da comunidade de crentes. Resumo: Deus instruiu Moisés a construir um santuário para que ele pudesse habitar entre o povo. O modelo do santuário terrestre é uma cópia do verdadeiro santuário celestial. O santuário de Deus foi visto no céu, com a Arca da Aliança dentro dele, reforçando a existência de um santuário celestial. Moisés seguiu meticulosamente as instruções de Deus para construir o santuário. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, escolhido por Deus. Deus ordenou que a tribo de Levi ajudasse o sacerdote Arão nas obrigações do tabernáculo, servindo a comunidade e cuidando do santuário. O cordeirinho morto simbolizava a oferta pela culpa e a expiação dos pecados. Jesus Cristo é identificado como o cordeiro sem mancha e sem defeito que foi sacrificado para redimir a humanidade. Ele é o sumo sacerdote eterno. Jesus nos chama a nos aproximarmos de Deus com fé sincera, apegando-nos à esperança, incentivando-nos ao amor e às boas obras, e continuando a nos reunir como igreja, para nos encorajar mutuamente. Parabéns! Você foi até o final. Te aguardo para o próximo estudo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.